Em 1939, após a invasão da Polônia pelos alemães, se iniciou um conflito que envolveu nações de todos os continentes. Com um grande apoio popular, um líder maligno pregava o estabelecimento de uma nova ordem, com uma política agressiva e segregada, que fez com que milhões de pessoas perdessem a sua vida, fazendo desse evento um dos piores que a humanidade já viveu. Mas aos poucos, seus adversários passaram a vencer constantemente, levando à derrota do homem mais odiado da história, que por 6 anos cometeu atrocidades. É sobre a queda do mal que falaremos no vídeo de hoje. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse daqui é o Planeta Novo e se você ainda não é um inscrito do canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a queda de Adolf Hitler, ou então a queda do líder dos nazis, né? Onde em definitivo acabou toda a guerra que estava acontecendo pela Europa, que se estendia ainda pela Ásia e continuou por alguns meses até o fim, quando teve um bombardeio em Hiroshima e Nagasaki. Mas hoje vamos falar da queda dele, do líder da Alemanha. E eu tenho aqui a presença ilustre de Digo Black, que vai me ajudar a contar essa história, e também vai dar a meta de likes no início do vídeo. Qual que é a meta de likes então? Digo Black. A meta de like hoje eu quero 18.490. Então a meta de likes é 18.490 e vamos contar essa história pra vocês. Em 1933, o Partido Nazi tomou o poder da Alemanha, tendo como líder uma das piores figuras da história. Em seus primeiros 6 anos no poder, a economia alemã recuperou-se da Grande Depressão, por conta das restrições impostas ao país após a Primeira Guerra Mundial, onde passaram a ser ignoradas. Territórios na fronteira foram anexados e tudo isso deu a ele uma grande força política. A Alemanha estava rearmada e forte novamente. Foi então que, em 1º de setembro de 1939, o país decidiu invadir a Polônia, dando início à Segunda Guerra Mundial. Então, em junho de 1941, a União Soviética foi invadida, depois de muito tempo e de muitas invasões, né? Ele já tinha pego a França, por exemplo, que é um grande país. Teve uma época que a França era uma parte do território alemão. Olha que doideira, né? Ele inclusive foi morar por lá, onde inclusive visitou lá a estátua do Napoleão, que ele admirava. Ele é um cara que foi expandindo cada vez mais o território dele e sonhava em conquistar a União Soviética. Até por essa admiração que ele tinha pelo Napoleão, que tentou fazer isso e morreu tentando. Então ele foi atrás, né? O principal alvo dele de início era Moscou. E após ele falhar em conquistar Moscou, ele fez ali uma outra batalha que foi derrotada também com muitas baixas, que é a Batalha de Stalingrado. Então nessa época que a junção dos Estados Unidos ao lado dos aliados, que era ali então a União Soviética, então as duas maiores potências do mundo estavam unidas contra a Alemanha, fez com que a Alemanha ficasse cada vez mais frágil, né? Foi assim que eles começaram a acumular uma série de derrotas a partir de 1943, ou seja, até 1942 eles tinham um domínio quase que completo de todo o território e eram realmente uma potência militar. A partir de 1943, com essas várias derrotas começando a acontecer, eles vão caindo e cada vez mais a Alemanha vai diminuindo seu poder sobre esses territórios, certo? Então no fim de 1944, o Exército Vermelho, o exército dos soviéticos e os aliados chegaram ali, continuaram avançando até a Alemanha, quando chegaram no território alemão. Paris naquela época já tinha sido libertada e quase todo o exército alemão, que antes tinha dominado toda a França, né, já tinha sido expulso do país, assim como da Bélgica e da Holanda. Então já tinham vários países que tinham sido libertados dos alemães. Então em abril de 1945, a Alemanha já estava praticamente derrotada. Qualquer um que tivesse uma noção de guerra sabia disso. Mas o líder da Alemanha não percebia isso e falava que ia continuar tentando, ia continuar se defendendo, porque ele podia, da mesma forma que ele perdeu as batalhas, voltar a vencer e voltar a expandir, né? Como ele se recusou ali a se render, né? E também tudo que a Alemanha já tinha feito ali na guerra, os soldados soviéticos, além como os outros soldados do Ocidente, né, estavam com um clima de vingança rumo a Berlim. Então foi uma destruição total que aconteceu pela cidade. Em abril de 1945 foram mobilizados ali cerca de 2,5 milhões de soldados ali soviéticos só para fazer esse ataque e destruir de vez qualquer chance de crescimento daquele governo ali que era horrível, né? Então eles foram apoiados por 6.250 blindados e 7.500 aviões. Imagina, eles tinham uma força do caramba, Tinha mano. uma força enorme, né? A defesa alemã era composta ali por aproximadamente 700 mil soldados, dos quais milhares eram adolescentes com 13 a 18 anos. O ataque a Berlim começou então com o avanço dos soviéticos contra a posição defensiva dos alemães nas colinas de Silo, em 16 de abril de 1945. No primeiro dia desse ataque, aconteceu também um dos mais pesados bombardeios de toda a guerra, quando os soviéticos lançaram ali 1.236.000 bombas sobre os alemães. Nossa. Então, é isso que eu falei, né? Não existia nenhuma pena naquele momento, era feito realmente um massacre da mesma forma que tinha sido feito pelos alemães anteriormente, né? Enquanto a batalha era travada, inúmeros generais e líderes importantes do partido nazi, como Dönitz ou Ribbentrop e Speer, fugiram de Berlim. Então, os líderes ali alemães estavam fugindo e já estavam desistindo da Alemanha fazia um tempo, enquanto o Hitler se mantinha escondido ali no seu Führerbunker,
que era uma espécie de proteção subterrânea pra ele poder ser bombardeado, qualquer coisa do tipo pra sobreviver, que ficava em Berlim, né? E ele não aceitava a situação que a Alemanha estava se encontrando naquele momento. Inclusive, ele ainda montou um exército em 21 de abril de 45, um exército chamado Steiner, que ia ser liderado pelo Felix Steiner, onde ele ia tentar sobreviver e fazer uma proteção pra Berlim. Só que o Steiner não aceitou fazer esse ataque, não aceitou fazer essa defesa, na verdade, né? Porque os soldados dele eram adolescentes e crianças, e porque também eles tinham apenas 12 blindados. Então imagina só, tinham 6.500 do outro lado e eles iam se defender com 12, não tinha como. Ia ser mandado pra morte, né? Foi quando então ele ficou muito puto da vida. Pela primeira vez ele começou a chamar os líderes de traidores e começou a puni-los, né? Ele puniu vários líderes ali no final, antes de cair em definitivo. E ao mesmo tempo, cara, em 23 de abril, por exemplo, o exército vermelho já tinha cercado totalmente Berlim, e o Joseph Goebbels, que é praticamente o segundo homem mais importante ali do governo, porque ele era o cara que fazia toda a propaganda política do partido, ele falava para as pessoas para que se defendessem e ficassem protegendo a pátria a qualquer custo. Ou seja, mesmo rendidos, mesmo sabendo que eles iam morrer, né, ele mandava as pessoas pra morte. Eles continuavam praticando mal até o último momento da vida deles. O Hermann Göring, que era do partido também, ele já havia exercido ali o posto de sucessor de alguma forma. Por quê? Nessa hora aqui, o Adolf já não tava mais batendo bem das ideias. Inclusive, ele tava mobilizando, ele tinha um mapa lá de guerra, né, e ele ficava mobilizando tropas que não existiam mais, onde as pessoas já tinham desistido da Alemanha, tinham fugido, tinham se entregado, tinham feito acordos, e ele tava contando ali com algumas cidades que não tinha mais. Então, nos últimos dias dele, tinham pessoas que ficaram do lado tentando ajudar ele de alguma forma, ou então as pessoas simplesmente viraram as costas pra ele e traíram ele, porque era uma forma de sobreviver, né? Como, por exemplo, em 28 de abril, quando ele descobriu que Heinrich Himmler, que era o chefe da SS, ou seja, da polícia nazi, né, havia deixado a capital já fazia 8 dias e ele estava tentando negociar a paz com os aliados ocidentais. Isso contra a vontade dele. Então ele ordenou que o Himmler também fosse preso e autorizou ali a execução de um outro cara, o Hermann Fegele, que era o representante do Himmler no QG enquanto ele não estava por lá. Que no caso era o cara que sabia que ele tinha ido lá, mas não contou pra ele, entendeu? Então quando ele percebeu que realmente era o fim, que ele não tinha mais ninguém, que ninguém tava com ele, perto da meia-noite de 29 de abril, ele se casou ali com a amante dele, a Eva Braun, em uma pequena cerimônia dentro desse Führerbunker dele. Quem fez a cerimônia foi o Walter Wagner, e enquanto ali o ministro da propaganda, o Joseph Goebbels, foi quem atuou como uma testemunha do casamento, né? Logo em seguida ele escreveu o testamento político dele, onde ele expressou as últimas opiniões dele, que não valem de nada, e ele também acusou algumas lideranças de traição no último momento de vida dele. Ele falou que preferia a morte a ser capturado, e inclusive ele já estava assustado por conta da notícia do Mussolini que tinha chego, né, de que o Mussolini tinha sido pego, e a essa altura o Mussolini estava sendo totalmente espancado, e inclusive chegou a ser pendurado de cabeça para baixo porque as pessoas arremessassem coisa nele. Então ele tinha medo de que isso acontecesse com ele e não queria ser pego de nenhuma forma pelos russos. Então por volta das 3:30 da tarde, ali no dia 30 de abril em 1945, as pessoas que estavam por lá e que foram testemunha afirmam que ouviram um tiro. Ao abrirem a porta, encontraram 2 corpos sem vida, que era da amante dele e dele. Eles tinham utilizado uma pistola, a Walter PPK 765. O outro corpo da Eva Braun não apresentava ali uma ferida física, ou seja, não tinha utilizado a pistola, mas tinha um cheiro de amêndoa da sala, que é o cheiro que fica quando usam cianeto, né, que é um veneno que é capaz de tirar a vida de alguém. Então a notícia logo passou de boca em boca e todo mundo ficou sabendo que o chefe deles estava morto. Então os corpos foram carregados para a saída de emergência do bunker para o jardim atrás da chancelaria do Reich, onde eles foram ensopados com gasolina e depois foram queimados. O fogo não destruiu nem o corpo dele, nem o corpo dela totalmente, e eles foram enterrados às pressas em uma cova rasa. Então no dia 1º de maio de 1945, a morte dele foi anunciada oficialmente. E na manhã de 2 de maio, os soldados soviéticos descobriram ali a cova rasa dele, já encontraram o corpo, né? E foi mandado fazer uma exumação, onde você tira o corpo da onde está enterrado, e foi confirmado então que era ele, e os soviéticos então levaram o corpo para ver o que faziam com ele, porque não queria que tivesse um local para as pessoas visitarem e de alguma forma ainda continuarem admirando esse cara, porque tem maluco que continua admirando esse cara, né? Então, no início de junho daquele ano, os soviéticos reenterraram o corpo em uma floresta, só que 8 meses depois eles viram, pô, não vai dar boa, mesmo numa floresta vai ter alguém que vai lá, né? Então naquela época, Yuri Andropov, que era o diretor da KGB, decidiu que os restos dele deveriam ser destruídos e autorizou uma operação para descartar totalmente de vez, né, o corpo dele. As únicas partes que foram mantidas foi um fragmento ali do maxilar e do crânio dele, que foram só para provar realmente a existência e tudo mais, né? Então um cara chamado Vladimir Gumniuk, que era também um oficial da KGB, foi quem liderou uma equipe de 3 pessoas que foram responsáveis por escolher um local secreto para colocar esses restos que ainda tem até hoje do corpo dele, né? Dizem que no momento em que eles foram destruir o corpo, queimando ele, né, eles acenderam 2 fogueiras diferentes. Em uma eles colocaram o corpo e na outra eles faziam uma sopa, ou seja, é um momento de comemoração para todo mundo, né? Os oficiais então recolheram as cinzas, levaram um penhasco e jogaram ao vento para que sumisse de vez e ninguém pudesse em nenhum lugar poder homenagear esse cara. Então foi assim que foi o fim de um dos maiores ditadores da história e uma das piores pessoas também. Eu espero que vocês tenham gostado da forma como a gente abordou o tema. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreve no canal, ajuda a gente aí com essa moral e me segue lá no Instagram, Bruno Fabio, beleza? Tamo junto, até a próxima, valeu, é nóis.